Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Educare, agora aqui pela Eco TV ABC. Você pode participar conosco mandando recadinhos pelo WhatsApp 11 99435 2908. Semana passada nós conversamos, bati um papo com o Fernando Valentim, que é do Observatório da Guarda Compartilhada, a respeito desse assunto importante. E hoje o Fernando vai dar continuidade ao assunto e nós vamos falar sobre alienação parental. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Mas talvez você já tenha presenciado situações como essa de alienação e não sabe. Fernando Valentim, que é sociólogo, ele é coordenador executivo do Observatório da Guarda Compartilhada, vai esclarecer esse assunto que ainda é recente, essa questão da alienação parental, mas que é de vital importância que as pessoas entendam o que é, quais os prejuízos que causam à criança, que as consequências a gente não sabe, né, Fernando? Porque lida com o psicológico, com o emocional da criança. Então, conta pra gente, o que é alienação parental? Olha, a gente pode dizer de uma maneira bastante simples e didática, para o grande público entender. Alienação parental é quando um genitor, seja ele pai, mãe ou até mesmo um familiar, um tio, uma avó, cria na criança, programa a criança para odiar um pai, uma mãe ou até mesmo alguma outra pessoa da família, Essa é uma síndrome que foi detectada pelo psicólogo Gardner na década de 80, na qual ele produziu uma série de estudos identificando essa questão, este problema, E a partir daí, então, o que se verificou com o passar do tempo é que é algo muito comum de ocorrer com crianças e até mesmo com adolescentes em casos de separações e divórcios. Uhum. É claro que a síndrome não ocorre de uma maneira, com a mesma intensidade e de mesma maneira com todas as crianças. É necessário que haja situações de extremo conflito entre pais e mães, mas em geral, quando ela ocorre, ela deixa sequelas muito graves no desenvolvimento da criança. Então, hoje em dia, se procura trabalhar de uma maneira de se criar toda uma proteção para que se evite que, em caso de separações e divórcios, ocorra a síndrome de alienação parental. Muitas vezes a síndrome é o último estágio, Tá. É quando realmente o problema já está muito mais aprofundado, muito mais colocado dentro da criança, E ela se desenvolve por estágios. Ela começa de uma maneira muito simples, com pequenas desqualificações de um genitor ou de outro, com um afastamento do contato dessa criança com este pai ou com esta mãe. Posteriormente vai se criando aquilo que muitos chamam de a morte inventada, Olha, seu pai não existe, sua mãe não existe, seu pai não quer te ver, sua mãe não quer te ver, E aí, com o passar do tempo, a criança vai introjectando essas questões, que são falsas memórias inventadas, que na realidade não são verdadeiras, E acaba gerando uma série de transtornos no desenvolvimento da criança, E fazendo com que ela se afaste completamente daquela pessoa. Porque isso tudo saber quem é o pai, conviver, enfim, diz respeito à formação da identidade da criança. Exatamente, é uma questão muito importante. Você está entrando ali no... Quem sou eu? Não é a pergunta que a gente faz, quem sou eu? E você falou no caso de pais separados, E muitas vezes acontece também quando há gravidez, a criança nasce também, e às vezes a mãe não conta quem é o pai, E pode acontecer também, eu costumo até brincar casos, muitas vezes em algumas palestras. Que não chegou a um casamento, mas teve um envolvimento ali que gerou uma criança. Sem dúvida. Eu costumo até brincar em algumas palestras e dizer assim, quem de nós, em maior ou menor grau, nunca vivenciou uma alienação parental? Quem nunca viu um pai ou uma mãe falando mal do outro? Só que, veja bem, a gente tem que entender como é que isso funciona. Mesmo casados, Mesmo casados, exatamente, mesmo casados. Até por conta disso, que algumas pessoas dizem, não, veja bem, isso não é alienação, isso é apenas uma briguinha. Ocorre que o processo de alienação, ele ocorre sistematicamente ao longo de um determinado tempo, ele não ocorre num episódio aqui ou ali. E é justamente essa ocorrência frequente ao longo de muito tempo que vai trazer
essa série de problemas aí para as crianças, sem dúvida alguma. E como você bem disse, né, alijar uma criança, um adolescente do contato com um dos seus genitores, seja pai ou seja mãe, acaba criando uma série de complicações para a questão da identidade, para a questão do apego, as questões de afeto, de autoafirmação, né? Então você cria uma criança, um adolescente mais fragilizado. Há estudos aí internacionais que apontam, né, que crianças que passam por esse tipo de processo têm maiores problemas com relação a drogas, com relação a álcool, né? E principalmente se vierem a casar no futuro e tiverem relações mal sucedidas, eles tenderão também a se comportar da mesma forma, ou seja, alienando tal qual foi feito com eles. Ou seja, é uma síndrome muito grave, um problema muito grave, que as pessoas ainda não atentam muitas vezes para a magnitude disso, mas precisaria ser tratado com muito cuidado. Não só para criança, né, porque também deixa sequelas para pais e mães, para quem pratica também, para quem recebe alienação. E eu vou voltar na semana passada, no programa sobre guarda compartilhada, o Fernando passou o dado aqui que hoje tem por volta de 260 mil divórcios. Se a gente pensar, não precisa, metade, se houver essa questão são 130 mil crianças que são atingidas... Exatamente. Psicologicamente, né, que vão ser afetadas por essa questão. Os pais, eles percebem o efeito que isso tem nas crianças ou eles realmente, assim, não, eu não estou fazendo nada com o meu filho, eu estou fazendo isso porque o outro fez isso para mim. Ele consegue ter essa percepção do prejuízo que ele causa ao filho? O que a gente sabe é que no início do conflito, tão logo ocorre uma separação, um divórcio, né, homens e mulheres, pais e mães, estão tomados por uma série de sensações, por uma série de sentimentos bastante conflituosos, né? E nós acreditamos que nessa fase inicial, de fato, muitos desses problemas ocorrem de uma maneira quase que inconsciente e essas pessoas não têm uma percepção do que estão fazendo. Com o passar do tempo, é difícil da gente imaginar que uma pessoa que desqualifica frequentemente o outro, que faz com que a criança não tenha um contato reiteradamente com o outro, não saiba exatamente o que está fazendo. É algo bastante complexo, né? Não é nada simples de se entender também. Mas o que acontece? No final das contas, o grande atingido, sem dúvida alguma, é a criança. Né? Com o passar do tempo, a gente também percebe de que muitas vezes a alienação cessa, mas em outros casos ela permanece também de uma maneira bastante forte e ao longo do tempo, né? Esses casos são os piores casos, né? Porque de fato as crianças e os adolescentes vão ter as maiores sequelas e esse genitor que ficou afastado do contato também acaba tendo uma vida muito difícil, bastante sofrida, né? É uma questão muito séria, muito problemática mesmo, a alienação parental. Você falou da questão quando é como se fosse a morte... A morte inventada. Há um filme, né? Há um filme chamado A Morte Inventada. E essa criança, a vida inteira, talvez ela pense, que o seu pai não quis... Às vezes o pai ou a mãe, a gente está falando aqui pai e mãe, não estamos querendo dizer nenhum nem o outro, também, né? A pessoa. Meu pai não quis saber de mim. Né? É um abandono. A criança abandono, exatamente. Tem todas as sequelas de uma pessoa que foi abandonada. E às vezes ela não foi abandonada. É porque a mãe falou, não, eu não estou mais com ele ou com ela. E vai para um outro lugar, às vezes muda de endereço. O pai nem sabe onde está mais. Sem dúvida. E para a criança fica a informação do quê? O seu pai não quis saber de você, o seu pai morreu. E o pai está vivo, muitas vezes procurando, né? A gente vê muitos casos, né? Tem alguns programas de TV que promovem esses encontros, né? Essa questão é tão séria que atualmente está se discutindo há um novo projeto de lei tramitando no Congresso que trata de transformar a alienação parental em crime inafiançável e crime hediondo. Certo. Né? Dada a gravidade e as sequelas que deixa em crianças e adolescentes, né? É uma questão bastante controversa. Muitos acham que inclusive você deveria ter prisão para alienadores, né? Pessoas que praticam reiteradamente a alienação parental, que promovem esse afastamento deliberado, né?
Eu particularmente tenho uma opinião bastante diferente. Eu acho que pai e mãe não deveria ser preso de maneira alguma, só em situações de muita gravidade em termos de violências físicas, de maus tratos, né? Apesar da alienação parental ser uma violência psicológica gravíssima, sim, né? Se a gente for analisar, bom, o que é pior? Uma palmada ou uma alienação parental? É difícil a gente saber o que é pior, né? Ambos são coisas bastante graves, né? E atentam diretamente contra os direitos de uma criança, né? Mas eu acho que seria necessário também que a sociedade brasileira entendesse que este é um problema, de que ele existe, e que duas instâncias da sociedade poderiam ajudar muito na discussão disso. Um é o próprio Sistema Único de Saúde, que poderia acolher melhor as vítimas de alienação parental, crianças e adultos, e oferecer tratamento. E outro é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né, que teria por obrigação, dentro de um programa bastante vasto que eles têm de visitação familiar, né, identificar situações onde isso possivelmente já esteja ocorrendo ou onde possa ocorrer, né. Então, na teoria, nós dispomos, né, de duas redes de proteção, uma mais ligada à saúde, outra ligada à assistência social, mas que na prática, efetivamente, até hoje não funcionam na detecção desse tipo de problema. Poderiam muito ajudar, mas até hoje não funciona. E nós falamos aqui de pais e mães, mas quem está em volta também muitas vezes acaba influenciando esse pai, essa mãe, para praticar, né, a questão da alienação. A gente sabe que os familiares têm um peso muito grande, né? Muitas vezes o processo de alienação parental ele não é feito exclusivamente por uma mãe ou por um pai. Ele é feito por toda uma família de um cônjuge, seja um pai ou seja uma mãe, né? Dificilmente uma pessoa sozinha consegue ser tão vil assim, né? Ser tão ruim e querer prejudicar tanto, né? Então há toda uma confluência, aí, uma conjugação de fatores. Há grupos aí que interpretam até mesmo que juízes, ao não concederem a guarda compartilhada, estariam praticando alienação parental. O Ministério Público, né, quando muitas vezes opta por uma guarda unilateral, havendo condição, havendo aptidão parental de pais e de mães, estariam praticando alienação parental. Mas o que ocorre é que é isso, ou seja, ainda não há um entendimento claro do que vem a ser isso, né? No caso brasileiro, a discussão é muito recente, né? A lei de alienação parental de 2010, então nós estamos em 2017, temos 7 anos aí em que isso se discute, né? E as entidades de psicólogos, assistentes sociais, ainda tratam isso de uma maneira muito distante. Nós, do Observatório da Guarda Compartilhada, fizemos um levantamento de pesquisas científicas brasileiras e detectamos que a produção científica brasileira nesse campo é praticamente nula, inexistente, né? Na base de dados Cielo, que é a principal base de dados científica aberta, né, de artigos científicos brasileiros, haviam apenas 13 publicações, e publicações com baixo rigor científico, metodológico, né? Então, ou seja, falta inclusive ferramental, né, falta inclusive entendimento, falta pesquisas para subsidiar um pouco melhor o que vem a ser esse fenômeno. Uma questão que muito nos perguntam é a respeito da quantidade. Quantas crianças efetivamente seriam vítimas de alienação parental ou teriam sido vítimas? É um dado que hoje é inexistente no Brasil, né? Não se sabe. Sabe-se que existe um grande número de falsas acusações em processo de separação e divórcio, e que Porque se usa isso para... E junto com essas falsas acusações, vem as questões de alienação parental, né? Mas a gente não sabe quantificar especificamente. Porque é difícil provar também, né? Exatamente. Ele falou isso, ela falou aquilo, ter que indagar a criança sobre isso. Muitos psicólogos interpretam que determinadas posturas de uma criança não seriam produtos de uma alienação parental, mas seriam produtos da vivência dela mesma, de algumas questões até de natureza biológica, de natureza genética, de natureza biológica, de natureza comportamental. Diga-se de passagem, nós do Observatório particularmente temos uma visão muito crítica em relação à psicologia behaviorista, por exemplo, né, que ainda tende a entender a criança como uma espécie de um ratinho de laboratório, aquela questão de... Faz isso, age desse jeito, dessa maneira, né? O reflexo condicionado, né? A gente sabe que um ser humano é muito mais do que isso. Ele tem percepções, ele tem entendimentos, ele tem necessidades de carências, né? Então tudo isso forma um grande caldeirão para gerar uma grande confusão.
Mas o que na prática a gente vê acontecendo é alienação mesmo, né? Em muitos casos ela ocorre de maneira muito forte, com graves sequelas aí para as crianças. E hoje há alguma punição para quem pratica alienação parental? A atual lei da alienação parental, ela prevê uma série de sanções que poderiam ser aplicadas àquele genitor que efetivamente pratica alienação. Uma delas é a reversão da guarda, né? Tira a guarda da criança daquele genitor e passa para o outro. Há questões relativas a multas, há questões de encaminhamento desse genitor para tratamentos, né? Mas, infelizmente, a lei não é aplicada. A lei não é aplicada. Nos últimos tempos aumentaram as ações, né, que falam de alienação parental. Mas os juízes acabam deixando da maneira que está, acabam não dando muita ênfase e a coisa acaba se perdendo. Porque realmente é uma coisa muito subjetiva, né? Pois é. Tem algumas coisas que dá para avaliar. Então, era o dia de convivência da criança com o pai ou com a mãe, o outro não permite. Aí são coisas mais concretas que você consegue observar. Mas tem coisas que realmente fica difícil. São intangíveis, né? Na realidade o que acontece é o seguinte, né? Algumas dessas características, por exemplo, o afastamento reiterado, a desqualificação, essa coisa de gerar o ódio na criança em relação a um genitor, elas por si só já caracterizam nitidamente a alienação parental. O que ocorre é que muitas vezes as equipes que assessoram juízes e promotores, né, as equipes dos chamados estudos sociais, psicólogos e assistentes sociais, nem eles estão preparados para entender o que é este fenômeno, nem eles têm acúmulo científico suficiente. Então eles acabam entendendo, por exemplo, como a criança tem um pouco mais de irritabilidade, menos irritabilidade, a criança é mais sociável, menos sociável, e se esquecem de que essa menos socialização ou essa mais irritabilidade muitas vezes pode estar sendo fruto de um processo de alienação a qual essa criança está passando. Ou seja, faltam instrumentos, né? Infelizmente faltam instrumentos e a sociedade ainda não atentou para essa questão. O ideal seria ter espaços para que esses pais fossem orientados, vivenciados. Tem alguns trabalhos, né, ligados à oficina de pais. Existem, né? Por exemplo, o CNJ tem uma oficina de pais, né, para quem está se separando e divorciando, na qual essas questões são tratadas, né. Existe a Associação Brasileira Criança Feliz também, que faz um trabalho já há 9 anos, sobre as questões da alienação parental. Existe uma série de pais aí espalhados pelo Brasil que fazem um trabalho particular, cada um deles contando a sua história. Bacana. Tem um menino, se eu não me engano, de Santa Catarina, que produziu um filme recentemente chamado Sonhos de Luísa, é a filha dele. Ah, que bacana. Ou seja, ele passou por um processo de alienação violento, continua ainda passando, tem muita dificuldade em ver a filha. A forma que ele encontrou foi produzir um desenho animado, alertando os pais, as mães, as futuras crianças de como que é esse processo, né? Existem algumas cartilhas, né? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem uma cartilha sobre alienação parental. O próprio Conselho do Ministério Público, se eu não me engano, recentemente também, acredito que em 2015 ou talvez o ano passado, fez uma resolução alertando os promotores sobre observarem com mais cuidado, né, casos de alienação parental nos processos. Ou seja, começa a se iniciar um movimento na sociedade de maior entendimento do que é isso. Mas ele ainda é muito incipiente, ele precisaria crescer muito. E a escola, qual seria a função dela diante da alienação? Veja, com relação à questão da alienação, eu acho que tem uma função importante, mas tem que ser tratado de uma maneira muito cuidadosa, né? Muitas vezes aquele baixo rendimento escolar da criança vai estar atrelado a essas questões de alienação parental. Agora, efetivamente, a escola lidar com isso, eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho mais. Porque é difícil, muito difícil, porque... Mesmo quando, vamos supor, eu estou atendendo um pai ou uma mãe e ela fala de forma desqualificadora do outro, né? Então, como orientar? Porque aí você está entrando dentro no particular da família, no particular daquele casal. Isso eu acho que é muito complicado. Agora, fazer capacitação com os professores, com os coordenadores pedagógicos, para que entendam o fenômeno, para que eventualmente identifiquem nas crianças. A mesma questão que eu havia falado no outro programa sobre guarda compartilhada, eu acho que vale para a questão da alienação parental em relação à escola, né? A escola precisa se assenhorar um pouco mais desse assunto, entender o que é, né? Não para interferir diretamente, porque é uma interferência
muito complicada de ser feita, né? Mas para proteger um pouco mais as crianças e também preparar as novas gerações para que elas saibam o que é isso, né? Para que elas saibam que esse é um problema, né? Porque pelo número, a gente vai acabar, como você disse, a gente vai estar em algum momento convivendo com alguém ou conhecendo alguém que vai estar passando pela situação. Todos nós, né? Na nossa própria família, com amigos, familiares, a gente vai sempre acabar cruzando com alguém que tenha passado por esse problema. E é uma pena, né? É uma pena que isso ocorra de uma maneira assim tão violenta, né? Que a criança seja usada de fato como uma moeda de troca, que seja entendido como um bem e, portanto, eu faço esse tipo de barganha, eu acuso o outro, eu maltrato o outro, né? Uso a criança para maltratar o outro e tal. Mas, infelizmente, é também um fenômeno que ocorre não só no Brasil, em diversos lugares do mundo, né? Se você pudesse dizer alguma coisa para esses pais que, infelizmente, praticam alienação, o que você diria agora? Olha, eu diria que eles estão fazendo a pior coisa da vida deles, né? Eles jamais vão estar atingindo o outro tanto quanto eles estão atingindo o seu próprio filho. Esse pai ou essa mãe que pratica alienação parental, o objetivo dele, com certeza, em mais de 80% dos casos, é atingir o outro. Mas o único estrago que ele vai fazer é na vida do seu próprio filho. Porque à medida em que essa criança crescer, se tornar adolescente, compreender o que ocorreu e muitas vezes entender de que foi afastada de um convívio propositadamente, naturalmente ela não vai ver com bons olhos a pessoa que praticou esse tipo de ato, né? Então, um linguajar assim muito simples, é como se fosse um tiro no pé, né? É claro que é um processo longo, a consciência da criança não vai se dar de hoje para amanhã, vão demorar muitos anos. Mas se um dia ela compreender tudo aquilo que ela passou, sem dúvida alguma ela vai se revoltar com aquela pessoa que praticou esse tipo de... E é algo que eu vejo, a gente fala reparação, né? Outro dia eu estava pensando sobre o que é reparar, o que dá para a gente reparar. Eu penso que dá para reparar coisas. Agora, uma situação dessa, ou o tempo de convívio com o outro que eu impedi, ou o prejuízo que eu causei para a identidade dessa criança, ou para o desenvolvimento dela, como que a gente repara? Eu também acho que não há reparação. Não há dinheiro, não há tratamento. Por mais que se tenha os recursos depois, os psicólogos, né? Claro que ajuda muito, ajuda essa criança a retomar a identidade dela, ou ela se refazer enquanto pessoa. Mas talvez ela nunca seja a pessoa que ela poderia ser. Exatamente. Se ela tivesse a oportunidade de não passar por isso. Né? Por isso que nós falamos exatamente isso, que é necessário a gente tratar isso de uma maneira preventiva, não deixar com que essa síndrome se instale. O ato alienatório, ele ocorre mesmo, até com uma certa frequência, quando os casais são separados e quando eles não têm, de fato, um bom entendimento, um bom diálogo, né? Mas não deixar que essa coisa ocorra de maneira reiterada ao longo de muitos anos e que cria esse afastamento, que cria esse ódio, né? Porque lá na frente não vai ter nada para se fazer, né? É algo muito drástico mesmo e o dano vai ser muito, muito sério para... E mais uma vez retomando, a gente está falando aqui de casais separados, mas muitas vezes isso acontece, né? Também. Quando se vive junto. Vamos falar vive junto, porque casamento também claro. daria um outro programa para falar o que é realmente casamento. Mas assim, se está junto, pensa no seu filho. É verdade. Né? Independente do sentimento que você pode ter pelo outro, pensa na criança, né? Ela é o foco da situação ali. Que ser que você e o seu marido, ou você, seu ex-marido, ou o seu companheiro, você quer para essa criança. Porque o que o adulto fizer, agir, ela vai seguir como modelo também. Muitas vezes ela até vai repetir isso. Então, lida com autoestima, enfim. São muitas coisas que envolvem. Acho que um segredinho simples aí é não terceirizar o filho, não deixar o filho tanto com babá, tanto com empregada, nem tanto... Esse daria um outro programa, né, Fernanda? Criança terceirizada. Nem tanto com a escola e estar mais presente na vida, né? Estar mais presente na atividade escolar, no esporte, na brincadeira, né? Hoje, por exemplo, a gente tem há um entendimento de que a primeira infância, os 0 aos 6 anos, é o período mais crucial da vida das crianças, é onde ocorrem todas as conexões cerebrais, onde ela aprende mais sobre o mundo, onde desenvolve as noções de afeto, de apego, etc. Então é nesse período que tem que estar mais junto, né? E tentar deixar para lá todo esse conflito, porque
não vai resultar em nada e pensar efetivamente no bem-estar da criança, né? E a gente entender que criança não é um adulto em miniatura. Sem dúvida. Né? O Fernando falou da questão do 0 a 6, que é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Então não dá, mas ele tem que saber, ou ele tem que... Ele não entende, ele vê de uma forma diferente. Então realmente precisa preservar a criança. Tem conversa de adulto e tem conversa de criança. Tem coisa que não tem que ser falada na frente da criança, porque ela não vai entender. Né? Ou ela vai entender de uma forma totalmente equivocada, que também vai trazer prejuízo para ela. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças. Infelizmente, a gente tem visto a questão dos adolescentes hoje envolvidos em drogas, em bebidas, questão do suicídio, que é alarmante, se não me engano, a segunda maior causa. Vem crescendo muito, Então, a gente precisa cuidar da saúde física, mental, emocional dessa criança, para que ela possa se desenvolver plenamente. Se a gente quer um país melhor, a gente tem que começar. Nós, enquanto pais, independente da situação do casal, precisa pensar como eu vou cuidar do meu filho, para que ele seja uma pessoa plena, que ele possa se desenvolver de forma plena. Né? Exatamente. Porque quando a gente olha para os números, como você bem disse no início, esses números são números de epidemias. São maiores que números de muitas doenças. Né? 260 mil divórcios, 130 mil crianças, ou até mesmo o dobro, 500 mil crianças. Né? São números muito grandes, muito complicados. E o que está ocorrendo? A gente está condenando futuras gerações a terem uma série de problemas e, portanto, a gente tem uma sociedade cada vez mais caótica, cada vez mais complicada. Com certeza. O trabalho de proteção, o trabalho de prevenção. Fernando, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. O que você precisar para divulgar as ações do Observatório, estou aqui à disposição. Obrigada a você que esteve conosco. Você pode contatar o Fernando pelo telefone 11 95926 1045 e também encontrar a página no Facebook do Observatório da Guarda Compartilhada, que é OBGC Brasil. Muito obrigada e, pessoal, pense bem, cuidem dos seus filhos, cuidem da família, para a gente poder ter um mundo melhor. Até o próximo Educare, até lá.